A paz do Senhor Jesus. Hoje pela manhã me deparei com um vídeo que me chamou muita atenção e me deixou alegre, feliz ao mesmo tempo. Dois grupos de militantes na Bahia, eles estavam lá para um debate entre os candidatos que apoiavam o governo atual, que é o presidente Jair Bolsonaro, e o outro grupo apoiava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E de repente o trio elétrico de um deles estava tocando uma música e eles começaram a dançar e compartilhar junto aquelas músicas. Viralizou, eu achei muito interessante, fiquei feliz porque não tinha aquele clima de ódio, de rancor, de mágoa. E ali eu pude ver que ainda há esperança para uma democracia nesse país, onde as ideias serão discutidas e a classe política seja apenas adversária e seus militantes também, e não mais inimigos. Nós não podemos conviver com isso. A palavra de Deus diz que, se depender de nós, devemos ter paz com todos. E é isso que o Senhor Jesus veio trazer para a terra, para os cristãos. É inadmissível um cristão que não entenda o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer quando ele falou o seguinte: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E a direita acusava muito a esquerda de serem raivosos, de atacarem, cancelarem todos aqueles que eram contra as pautas que eles chamavam de progressista. Vamos colocar assim: pautas que eram a favor do aborto, pautas que eram a favor da movimentação homossexual, do casamento homoafetivo, pautas como liberação das drogas, e todos aqueles que falavam alguma coisa contra eram cancelados e agredidos. A direita falava muito isso. E hoje nós vemos também isso acontecer do outro lado. Uma pessoa que se diz cristã não pode falar que algumas pautas que a esquerda tem, como o trabalho, desenvolvimento social, os projetos econômicos, são bons. Se falar isso, na realidade vão se falar agora que não é mais cristão, não pode. Um cristão não é definido mais pelo seu caráter e pela sua moral, mas se ele vota ou não a favor de determinado candidato. Isso é ridículo. Eu não vejo isso como democracia e muito menos como um comportamento cristão, é antiético e imoral. Eu não sou a favor nem de determinadas atuações da direita, quando prega esse ódio, essa raiva, esse rancor, e nem a favor de determinadas pautas da esquerda quando querem criminalizar a fé, ou seja, os meus dogmas. O dogma de uma nação que é predominantemente cristã. E por isso que eu sou a favor de uma sociedade justa, uma sociedade que viva uma vida onde o Senhor Jesus é o centro dela, com amor, com justiça, com igualdade social e com democracia. Não importa se você vota num candidato da direita ou da esquerda, o que importa é se você se identifica com aquela pauta. É claro que se você votar no candidato da esquerda, você tem todo o direito de falar aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta e pronto. E se você votar num candidato de direita, você também tem todo o direito de criticar e falar aquilo que você não gosta e aquilo que você gosta. Então hoje, se você falar alguma coisa em relação ao governo que está posto, sobre a economia ou sobre alguma pauta que você não gostou, atitude que ele tomou, que você não acha que condiz com uma figura do cristão, você é logo realmente rechaçado e você é tido como um esquerdopata, uma coisa nesse sentido. E se você toma alguma atitude com relação à esquerda e vai fazer alguma crítica que você também não é a favor, eles também fazem isso, alguns deles. Então eu acho que é um momento que nós precisamos reavaliar nossa democracia. Nós precisamos reavaliar aquilo que o cristão ele pode fazer, emprestar o teu caráter, a sua moral, mas sempre respeitando, seja de direita ou de esquerda. Por isso eu não acho que o cristão ele seja de direita ou de esquerda. O cristão ele é a palavra de Deus, ele é a vontade de Deus. Ele vai fazer justamente aquilo que o coração dele diz com relação à sua fé e não com relação ao que um ou outro venha falar. Então existem sim pautas da esquerda que podem agradar a todos, como os projetos sociais, que inclusive a igreja faz com muita maestria ao longo de milhares de anos, e ninguém pode negar isso. E ele pode ser sim a favor de pautas da direita, como a valorização da questão familiar. Então eu não vejo problema nenhum. O pior que eu vejo nisso tudo é quando um candidato, seja de um lado ou de outro, quer agredir as outras pessoas. Eu entendo que nesse momento, tentar ganhar um eleitor, tentar ganhar
as pessoas através da sua fé, somente pela questão de voto, eu acho que isso aí é antiético, é imoral e é hipocrisia. Tanto faz de um lado ou de outro. Nós podemos sim sentar, discutir no meio cristão, no meio da sociedade, aquilo que é melhor para o povo brasileiro. Portanto, eu não vejo o cristão sendo simplesmente uma peça, um joguete nesse meio, como alguns pastores estão fazendo. Infelizmente, se você não vota no candidato da direita, então você não é crente. Antigamente, para ser um cristão, bastava aceitar Jesus no seu coração e não eleger um ou outro candidato. E eu continuo crendo na palavra de Deus, continuo crendo que existe sim uma solução para essa democracia, que é um sistema, quer dizer, dentro do meio humano, é o melhor sistema. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa. Mas não deixe se levar por um lado ou pelo outro, raivoso. Tenha a sua posição. Defenda, independente de qual seja, e em nome de Jesus busque a paz com todos, sempre pautando aquilo que é a palavra de Deus. Deus te abençoe.